Atenção pessoal, vídeo de revisão para a nossa primeira VA, turma sexto B, não estou erradão, né? Turma sexto B, hoje é dia 11/3/2025, a nossa prova será no dia 18/3/2025 e os pontos que eu falar nesse vídeo aqui serão os pontos importantes e necessários para estudos. Primeiro ponto é que vai cair na prova insanidade mental do acusado. Então, a insanidade mental do acusado, de acordo com o artigo 149 do CPP, deve ser feito quando houver dúvidas sobre a sanidade mental do acusado. Qualquer dos sujeitos processuais pode requerer o exame, inclusive o juiz de ofício, mesmo sem requerimento, se houver dúvidas acerca da sanidade mental do acusado. Se ficar comprovado que à época do crime o indivíduo tinha doença mental, o juiz o absolve e aplica uma medida de segurança com especial finalidade terapêutica. E se a doença mental sobreveio à infração, ou seja, se durante o processo o indivíduo ficou doente mental, mas durante o crime ele não era, o processo fica suspenso até que o acusado se restabeleça. Então, estudem incidente mental do acusado. Interrogatório do acusado, meio de prova e meio de defesa. E havendo mais de um acusado, o Código de Processo Penal determina que todos serão interrogados separadamente, não existe interrogatório conjunto. Gente, também é possível que o interrogatório seja realizado por videoconferência, desde que garantida a presença da defesa e desde que o preso esteja localizado em sala própria, obedecidos os requisitos legais. Confissão. O que acontece quando há confissão? O indivíduo está reconhecendo a acusação, está reconhecendo a imputação inicial. E o que é a confissão qualificada? Gente, muito importante esse conceito de confissão qualificada. Ocorre quando o indivíduo, embora confesse, alega em seu favor alguma excludente, por exemplo, uma legítima defesa, um estado de necessidade, um estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular do direito, ou uma excludente de culpabilidade qualquer. Isso é confissão qualificada. Eu confesso, mas alego algo em minha defesa, tá? Meios de prova. Vamos pensar na prova testemunhal. Quem pode ser testemunha? Gente, Código de Processo Penal, se eu não me engano, artigo 202. Toda pessoa pode ser testemunha, a princípio, tá? A princípio, toda pessoa pode ser testemunha. Depois vem as regras dos impedidos, dos suspeitos, quem pode ser ouvido como informante. Mas, a princípio, a prova testemunhal é uma prova pessoal. Questão também que deve ser estudada para a prova exame de corpo de delito e corpo de delito. O que é corpo de delito? São os elementos sensíveis da infração penal. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, sendo impossível a confissão supri-lo pela confissão do acusado. Tem uma exceção lá no artigo 167 do CPP, que diz que, não sendo possível o exame de corpo de delito, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Então, exame de corpo de delito e corpo de delito estudem bastante, que é importante. A confissão sozinha, ela tem valor absoluto? Não. A confissão em conjunto com outras provas tem valor absoluto? Não. A confissão deve ser analisada dentro do conjunto probatório, tá? Dentro do conjunto probatório. Ela nunca terá valor absoluto e a confissão sempre tem valor relativo no processo penal. Não existe prova de valor absoluto. Interrogatório do acusado é meio de defesa, mas também é meio de prova, e antes do interrogatório do acusado, ele tem que saber a acusação, ele tem que ter conhecimento da acusação. Então, se o juiz disser, o senhor tem conhecimento da acusação feita em juízo? Não. Então, o juiz faz a leitura da denúncia, tá? Para que ele tenha conhecimento da acusação. Quem responde por falso testemunho? Artigo 342 do Código de Processo Penal, foi falado em sala. Testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete. Suponha-se que a pessoa seja ouvida em juízo não como testemunha, mas como informante, e venha eventualmente a mentir em juízo, e depois essa mentira fique comprovada. Essa pessoa responde por falso testemunho? Não, porque ela não foi ouvida como testemunha, mas sim como informante. Todas as provas têm previsão no Código de Processo Penal. Detalhe, lembram da interceptação telefônica? Ela está em lei especial, tá, gente? Interceptação telefônica existe como meio de prova, mas não está no Código de Processo Penal, está em lei especial. A gente ainda não viu ela, mas iremos estudá-la.
O código, lembram da teoria da árvore envenenada que eu falei em sala? Ela não é absoluta. Uma prova envenenada na sua origem, ou seja, colhida com alguma violação de regra constitucional ou processual, macula todas as outras provas derivadas. Então, o Código de Processo Penal adota a teoria dos frutos da árvore envenenada. Meio de prova. As testemunhas falam sobre o que viu e o que ouviram, tá? O que viram e o que ouviram. As testemunhas podem manifestar suas apreciações pessoais, o que ela acha do fato? Não, exceto se for inseparável da narrativa. Isso é redação expressa também da prova testemunhal no Código de Processo Penal. Incidente de insanidade mental do acusado vai cair mais que uma questão, mas também já falei, né? Declarações do réu, declarações do ofendido, declarações do acusado, prova testemunhal, prova documental, pericial, tudo tem valor relativo, tá? Tudo tem valor relativo. As exceções, que foi a nossa primeira aula, incompetência do juízo, suspeição, impedimento, coisa julgada, litispendência. Aqui tem prioridade de todas as exceções, ou em todas as exceções, a que precede a qualquer outra. É a suspeição do juiz, tá? Gravem isso, vai cair uma questão dessa. Aí está no Código de Processo Penal, inclusive. A exceção de suspeição precede a qualquer outra, ou seja, ela deve ser alegada sempre em primeiro lugar, né? A exceção de suspeição também, ela só não se aplica ao delegado de polícia, tá? Artigo 107 do Código de Processo Penal, se vocês quiserem dar uma olhada. 107, o delegado de polícia, não existe suspeição contra autoridades policiais, mas elas, quando se acharem suspeitas, os delegados podem se declarar de ofício, mas eu não posso alegar a suspeição deles, né? Também com relação às provas, né, as pessoas impossibilitadas por enfermidade ou velhice de comparecer ao juízo serão inquiridas onde estiverem. Vai cair uma questão dessa, mas está no Código de Processo Penal, não é difícil, né? E também exame médico legal para dirimir dúvidas sobre a insanidade mental do acusado vai cair também. Nas questões dissertativas, deixa eu ver aqui, sexto B. Essas são as questões de múltipla escolha. Nas questões dissertativas, eu gostaria que vocês estudassem, porque vocês terão que escrever. Vai cair uma dissertativa sobre insanidade mental do acusado e vai cair uma dissertativa sobre finalidade da prova e meios de produção da prova para a busca da verdade. No processo também estudem isso. No demais, gente, nesse vídeo aqui eu falei tudo o que pode cair na prova. Boa sorte, boa prova. Semana que vem estaremos aí empolgadíssimos.